Irmãos, na verdade, eu não tenho um sermão, uma mensagem, uma pregação para trazer para vocês nesta manhã. Eu queria compartilhar com vocês o relato de algumas coisas que eu acredito que poderá, dentro desse relato, algumas coisas fazerem bem para a tua vida espiritual, poderão te ajudar de alguma maneira. Se não te ajudar, você diz que a gente tem que ouvir e aproveitar aquilo que de bom nós recebemos. O que não servir, a gente deleta. Eu hoje vou dar um testemunho que nem minha esposa, a irmã Dulce, está sabendo. A questão de uns 3 meses aproximadamente, eu acredito, pouco menos, eu estava em Conchas, fazendo o trabalho da obra de Deus, junto com o pastor José Reis, que deve estar nos acompanhando através da internet, mais alguns irmãos. Estávamos fazendo o trabalho de Deus, para mim está tudo bem, tudo em ordem, tudo sob controle, tudo correndo normalmente, sem nenhuma novidade. De repente, eu estava ali trabalhando, orando, pregando, dando estudo bíblico, fazendo visita, a vida estava transcorrendo normalmente. Em dado momento, eu não sei, nem me recordo exatamente o que me levou a me dirigir à Santa Casa da cidade para ver o que estava acontecendo, porque algo estranho, algum distúrbio, eu senti que eu não estava bem. E eu fui para a Santa Casa, cheguei lá, encontrei aquilo lá lotado, com pessoas, aquela multidão de gente fazendo teste para a Covid. E a primeira coisa que fizeram foram me encaminhar para essa fila dos testes de Covid. E fizeram aquele teste com aquele cotonete, depois de esperar horas, e o médico olhou para mim e disse assim: o senhor está com Covid. E eu não estava tão mal assim, não tinha problema de respiração, mas me deram um kit de medicamentos para tomar durante uma semana, passaram algumas orientações e eu fui para minha casa e comecei a tomar aqueles medicamentos e orar, que era o mais essencial. No dia seguinte foi a dona Dulce que foi para o hospital por preocupação para saber se ela não estava, contaminada pela Covid. E constatou que ela estava positivo também para a Covid. Só que ela é mais crente do que eu, ela não teve sintoma nenhum, ela é completamente assintomática, não houve nada com ela, que também recebeu um kit de medicamentos que foi embora. Mas eu tomei aqueles medicamentos e senti que eu estava piorando. Foi me dando uma fraqueza, e os únicos sintomas que eu tive, do que eu senti, do que eu tive, eu perdi completamente o apetite. Eu não podia nem pensar em comida, não conseguia nem olhar, me revoltava o estômago assim, que eu olhasse, sentisse cheiro de comida, não conseguia me alimentar. Mas jejum absoluto, eu não conseguia, estava além das minhas forças comer qualquer coisa. E uma coisa interessante, que eu creio uma perturbação maligna, eu não conseguia dormir. Eu tentava deitar, eu sentava na cama, deitava, já levantava em seguida, eu não conseguia. Se me perguntar por quê, eu não sei. Uma coisa assim totalmente estranha, eu não conseguia estender o corpo na cama. Minha esposa está aqui, ela sabe que é verdade. Era deitar e levantar. E a partir daí eu ficava andando pela casa, eu ia para um lado, ia para o outro, orando, falando com Deus, e parece que o céu estava de portas fechadas, silêncio absoluto. Eu não ouvia nada de Deus, nenhuma resposta, nenhum alô.
E eu orando e pedindo e clamando, e isso foi passando primeiro dia, segundo dia, primeira semana, a segunda semana. Quem acompanhou um pouquinho assim, de longe e de perto ao mesmo tempo, foi a nossa irmã Cris. Mandou o oxímetro, né? Ela me perturbava todo dia. Como é que está a oxigenação do sangue? Cris, pelo amor de Deus, eu acho que está com 20. Ela disse, o senhor está morto. E assim foram passando os dias, passou a primeira semana. Eu não sei quantas vezes eu fui levado para a Santa Casa, chegava lá, não faziam nada, apenas aplicavam um soro. Eu estava todo furado, era nas costas da mão, era na frente, era no braço, todo picado de agulha para aplicar o soro, mas eu só ia piorando, e eu senti que eu estava perdendo a vida. Isso durou acho que uns 20 dias, né, Dulce? 20 dias, quase um mês. Eu emagreci aproximadamente uns 10 quilos, e eu senti, eu orava, à noite eu andava pela área da minha casa, e eu falava com Deus, chorava, dizia, Senhor, o Senhor não me responde nada. Eu já não conseguia mais andar sem a ajuda de um bastão, uma bengala, usava às vezes um cabo de vassoura. À noite eu olhava para o céu e sentia que minha vida estava se esvaindo. E todos os medicamentos, tinha tomado alguma vitamina, alguma coisa, nada resolvia. Esse meu braço foi paralisando, eu fui perdendo a mobilidade do braço direito, num ponto que eu já não conseguia mais escrever. Eu tentava escrever e não conseguia. Eu não conseguia mais assinar o meu nome. E eu andava meio inclinado e as pessoas pensavam que eu tinha tido um derrame, porque o braço estava paralisado. E eu vi que minha vida estava chegando ao fim. Na minha existência, Deus já me livrou da morte algumas vezes. Eu já tive oportunidade de contar para vocês algumas dessas vezes, através de acidente, através de enfermidade. Mas dessa vez foi bem diferente. Eu senti que eu estava terminando a minha existência, a minha força, a minha energia humana estava terminando. E eu comecei a conversar com a Dulce, porque eu digo, preciso preparar ela, porque ela vai entrar em desespero, ela vai entrar em aflição. Nós não temos familiares lá em Conchas, temos pessoas amigas que nem a Cris, pastor Haroldo e pastora Fúvia, sempre presente, apesar da distância. E eu comecei a dizer, Dulce, a nossa vida, o nosso tempo de vida na face dessa terra tem um tempo determinado por Deus. E a hora que Ele disser acabou, acabou, a gente tem que seguir. E eu acho bom você se preparar, tal. E ela ficava horrorizada de eu falar aquilo. Eu digo, mas eu tenho que falar, eu tenho que te preparar. Até que chegou um dia, depois de várias idas e vindas à Santa Casa, tudo que foi possível fazer foi feito. Eu tive um momento que eu me lembro que eu estava na porta da minha sala, que dá para a área. A Dulce não estava comigo, acho que ela estava descansando. Eu de pé ali, olhando para o horizonte, para as árvores, eu tive um arrebatamento de sentidos. Eu fui envolvido por uma luz, parecia uma cúpula de vidro que desceu. Eu não tive visão nenhuma, eu não vi anjo, eu não vi nenhuma visão sobrenatural. Deus falava no silêncio. Eu sentia Deus falando comigo no silêncio.
Eu sentia que Deus falou para mim: tua vida chegou ao fim. Aqui é o ponto em que você vai passar desta vida para outra. E de repente o Senhor começou a tratar comigo naquele silêncio. Ele disse: daqui a pouco, você estará na minha presença real e você vai dar contas de todas as coisas que você tem feito e da sua vida como está. Você vai dar contas a mim e ninguém vai te acompanhar. Nenhum dos meus servos e das minhas servas vão te acompanhar. Nem a tua esposa vai te acompanhar. Vai ser eu e você. E você dará contas de tudo aquilo que cabe diante de mim você prestar contas. Foi uma coisa assim muito impressionante, porque eu disse: Senhor, naquele momento, irmãos, eu não sei explicar direito para vocês, comecei a ter um sentimento, comecei a ter um entendimento de quão negligenciada estava a minha vida espiritual. Eu comecei a perceber quantas coisas estavam desagradando ao Senhor no comportamento, nas atitudes da minha vida. Coisas que parecem tão simples, tão bobas, tão sem representatividade, que ali diante de Deus eu estava sendo cobrado de uma porção de coisas. Eu digo: Senhor, o que eu tenho feito? Ele disse: você tem roubado. Eu disse: Senhor, em que eu tenho te roubado? No meu tempo, no tempo que eu tenho te concedido para você me servir. Quanto tempo você tem usado com coisas que não me agradam? Quanta dispersão dos meus caminhos, das minhas coisas. Eu comecei a sentir, Deus foi me tocando e vendo coisas que começaram a me chocar. E eu me lembrei, eu ali dizendo: Senhor, mas eu estou na tua obra, eu não estou em pecado, eu não estou cometendo nada grave, eu tenho pregado o Evangelho, tenho estudado a Bíblia, tenho participado de lives. E o Senhor me trouxe à lembrança a narrativa de Jó, que logo no começo do primeiro capítulo do livro de Jó, para quem já leu, Deus enaltece e elogia o comportamento do seu servo. Deus diz para o diabo, para Satanás: viste, observaste meu servo Jó, homem reto, sincero, honesto, se desvia do mal. Poxa, o livro começa falando de um homem que tinha uma intimidade com Deus, tinha uma vida com Deus, tinha uma experiência com Deus. Aí nós sabemos tudo o que aconteceu, tudo o que se desencadeou na vida de Jó. E quando nós chegamos lá no final do livro, Jó diz essas palavras: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te contemplam. Irmãos, Jó tinha uma vida reta, ele estava servindo a Deus. Entretanto, ele teve uma experiência tão profunda, tão grandiosa, que levou ele a conhecer melhor Deus, que ele pôde dizer: eu ouvia falar, agora os meus olhos te contemplam. Irmãos, nós não temos noção, das coisas. Ouvindo hoje tudo que nosso pastor falou já aqui durante a Santa Ceia, as coisas que já ouvimos hoje, e Deus começou a tratar comigo ali naquele arrebatamento de sentidos que eu não sei quanto tempo durou. E o Senhor me mostrou tudo aquilo que era as mínimas coisas que eu achava coisas imperceptíveis, isso não tem nada demais, sabe? Não sei se eu ofendo, se eu magoo, ou se firo você, eu falar isso. Às vezes o Senhor falou para mim: se você senta para assistir um jogo de futebol, você tem noção
do que é a obra que Jesus Cristo realizou? Você tem ideia do que se desenrolou no reino celestial, todo o processo da salvação? Você não tem ideia, e o Senhor começou a tratar comigo e me mostrar a realidade, a seriedade, a gravidade das coisas espirituais que nós tratamos, sabe, passeando, banalmente, exatamente, de maneira banal, de maneira superficial. Nós oramos quando temos tempo, nós vamos na igreja quando dá para ir, se não der, hoje estou com sono, estou cansado, está longe, está chovendo, está calor, está frio, sempre temos uma desculpa para pôr empecilhos, e um dia nós teremos a qualquer momento nos apresentarmos diante de Deus e dar conta das nossas decisões, dos nossos atos. E o Senhor começou a trazer tudo isso à minha mente, e eu me senti um vermezinho pequeno, achando que a minha vida estava servindo ao Senhor e fazendo coisas importantes, e Deus, você não está fazendo nada, está na hora de reciclar. Passagens da Bíblia, passagens bíblicas começaram a vir na minha mente, que a gente hoje não dá importância, porque hoje o tempo mudou, a Bíblia, a vida que nós vivemos não está enquadrada naquele tempo do passado. Nós achamos que hoje temos modernismo, que muitas coisas podem ser diferentes, mas nós estamos vivendo, fazendo coisas que desagradam a Deus, e eu sei que isso que eu estou falando para você, só o Espírito Santo, só o poder de Deus pode imprimir na tua mente, no teu coração, a revelação de Deus. Nós ouvimos isso hoje aqui, antes dessa pregação. E eu comecei a lembrar, Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 4, essas palavras começaram a ter sentido. O Senhor trazia na minha mente as palavras desse versículo, desses versículos que dizem: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque as palavras faladas pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Eu comecei a perceber o quanto eu estava desatento com a minha vida espiritual, o quanto a minha vida estava tão desalinhada, e eu achava que estava tudo bem. Sabe, porque a gente lê a Bíblia, bom, eu não prostituo, eu não adultero, eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu não falo palavrão, mas há tantos pequenos detalhes na nossa vida, em que nós estamos fazendo um desserviço a Deus. Eu passei algum tempo ali naquela situação, parado naquela porta, que eu não sei por quanto tempo foi. Eu fui envolvido por uma nuvem, por uma luz, eu não sei explicar o que me envolvia, mas o reino espiritual estava presente, o reino celestial estava ali. E o Senhor tratando comigo, eu não ouvi uma palavra com os meus ouvidos, eu recebia na minha mente aquelas palavras. E o Senhor dizia: eu vou te devolver a vida. O que você vai fazer? Vou acertar tudo que precisa ser acertado, vou alinhar tudo que precisa ser alinhado. Quem tem carro sabe que você vai andando, dirigindo, viajando, de repente a direção começa a apresentar um certo tremorzinho na direção, que indica que está na hora de balancear os pneus.
precisa alinhar as rodas, porque está dizendo, se não puxa para um lado ou puxa para o outro. E nós passamos a nossa vida espiritual sem nos preocuparmos com o balanceamento e o alinhamento da vida espiritual. E nós precisamos pensar nisso. Eu comecei a sentir o quanto eu estava desatento. Eu comecei a perceber o quanto eu estava acomodado. Afinal de contas, eu fui para Conchas para ajudar no trabalho e tal. Mas o senhor disse assim, vou te dar vida, o que você vai fazer? Eu digo, senhor, vou consertar aqui, consertar ali, fazer assim, agir dessa forma, outra, tal. Terminei, acabou esse arrebatamento, passou mais um dia. Quando foi no dia seguinte, eu estava muito mal, porque Deus não fez um milagre assim de me curar repentinamente. Eu estava muito mal. Eu disse, não, Deus falou comigo. Deus não falou para mim que ia me dar vida. Ele me fez sentir, mas ele não falou, eu não ouvi. Quando foi no dia seguinte, de manhã, a Dulce acordou super preocupada, e ela andando comigo, porque eu andava para lá e para cá, eu parei ali na porta da garagem, e eu disse para ela, Dulce, eu estou morrendo. Foi assim, Dulce? Deus está me recolhendo. E ela ficou espantada. Digo, calma, chame alguém da família, peça recursos, porque eu estou partindo. Eu acho que eu não passo de hoje. Ela ligou desesperada para a filha dela. Aí já começou o primeiro milagre. Primeira ação de Deus. Eu e essa filha da Dulce, que é a filha mais velha, os pastores conhecem. Nós estávamos sem nos falar há mais de 2 anos. E foi para ela que a minha esposa ligou. Ela disse, Janice, Paulo está morrendo. Ela disse, calma, mãe, espera que eu já estou indo para aí. Estou pegando o carro, estou saindo e foi. Ela veio com o esposo. Quando ela me viu, não falou para mim, mas falou para a Dulce, que ela disse assim, ele está morrendo. Vamos levar ele para Tietê, porque ele está muito mal. E assim me puseram no carro, fechamos a casa, fomos para Tietê, que tem um pouco mais de recursos. Eu não sei nem como foi que comunicaram com o pastor Haroldo, pastora Fúvia, contando a situação que eu me encontrava. E os pastores disseram, não temos nada com isso. Não, é o contrário, eles disseram, nós temos tudo com isso. E disseram para minha enteada, façam tudo o que for necessário fazer. Façam tudo. Irmãos, não é o valor material, financeiro, que comove a gente, é o amor. A igreja de Cristo na face desta terra precisa ter amor. Não por João, por Francisco ou por Antônio, amor por todos. Tem um amor que nem o da pastora, que ama os cachorrinhos, gatinhos, pernilongo. Ela ama a bicharada toda. Ela, quando manda uma mensagem para mim, ela manda mensagem para a minha cachorrinha. Pede para tirar a fotografia dela. Mas o amor é a marca registrada do povo de Deus. O amor que Cristo coloca em nosso coração é a nossa marca registrada. Irmãos, a partir dali, eu comecei a melhorar. Quando eu fui para a casa da minha enteada,
ela já trouxe um copo de vitamina e voltou o meu apetite, eu não sei explicar, e na mesma velocidade, com a mesma rapidez com que eu adoeci. Eu costumo dizer que eu não fiquei doente, eu tive uma ação do Espírito de Deus na minha vida. Assim que eu fui melhorando, sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, a todos que oraram por mim, porque eu pedi oração, e eu sei que aqui tem muita gente que orou pelo pastor Paulo. Sou muito grato ao pastor José Carlos Reis, que está lá em Conchas, meu amigo, meu companheiro. Não sei quantas vezes ele veio de manhã, de tarde, de noite, para me pôr no carro e levar correndo para Santa Casa para tomar mais uma bolsa de soro. Foi meu amigo, meu companheirão. E eu sempre me coloquei na posição de ser o ajudador do pastor Zé Reis, que já tinha um trabalho em andamento, um grupo de pessoas em andamento. Mas o pastor Zé Reis é um homem muito sofrido, um lutador, um homem de Deus, sofrido, mas um homem de Deus fiel. Eu comecei a melhorar. Esse homem vem em casa e diz assim: pastor Paulo, eu orei, Deus tocou no meu coração, eu quero que o senhor tome a presidência da igreja, tome conta da igreja, eu não quero mais ficar na frente, quero que o senhor fique na frente do trabalho. Eu disse: não, pastor Zé Reis, não precisa isso, eu estou aqui para ajudar o senhor no que for preciso, sou seu companheiro, estamos juntos, tal. Passava mais uns 3, 4 dias, ele voltava e disse: pastor, não estou aguentando, assuma a igreja, o senhor tem mais experiência do que eu, enfim. Eu dizia: mas pastor, não precisa, porque que impressão vai dar? Um pastor que chegou de fora, ajudando o outro, de repente está na presidência da igreja, né? Eu ia dar uma impressão que eu tinha dado uma rasteira nele, pois isso poderia parecer aos outros, né? Que eu tomei a igreja dele. Mas ele fez uma reunião com o pessoal e passou essa responsabilidade para nós. E a partir daí é pregação para cá, pregação para lá, é culto em residência, é célula, é ministração, é live, é gente que vem em casa, parece a casa dos milagres a minha casa. Vocês não acreditam, ontem de manhã tinha 8 pessoas, 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, oração. É gente que vem, enfim. O senhor me carregou de trabalho, a agenda está lotada, né? E eu sei, irmãos, não sei por quanto tempo estaremos aqui, não sei por quanto tempo, mas eu quero empenhar todas as minhas forças em fazer o trabalho de Deus. Essa semana, acho que foi essa semana, um irmão que mora lá no bairro, a Coab 4, irmão evangelista João, ele está assistindo, ele disse assim: pastor, nós vamos fazer uma reuniãozinha aqui em família, o senhor não pode vir pregar para nós, queremos que o senhor venha pregar. E nós chegamos lá, a casa estava lotada, montou uma igreja, depois cadeirinha, tudo, eu mandei as fotos para o pastor. Eu só não mandei os corinhos, porque aqueles corinhos, tudo aqueles corinhos pentecão, irmão. É adoração. Estão ouvindo esse eco de aleluia. Ele conhece todos, né, meu irmão? Irmãos, a verdade é que eu fui tomado da parte do Senhor por um temor muito grande em relação a tudo aquilo que estava acontecendo. E eu comecei a perceber que mesmo com a nossa idade, com os anos de caminho que nós temos no Evangelho, irmãos, Deus é grande demais. Eu fiz um exame, tive que fazer um exame, entre outros que eu fiz, que é para passar num tubo, não sei se você já fez. E você chega lá, todo mundo me assustou, disse: é brabo, pastor, dura uns 40 minutos, o senhor tem claustrofobia? Eu digo: tem, que é medo de ficar preso, né? Mas não tinha jeito, tinha que fazer. Cheguei lá, deitei naquela maca,
A pessoa que me atendeu mandou pôr os braços atrás da nuca e tinha que ficar com os braços assim, nessa posição. Não pode abaixar, se o senhor abaixar, estraga, tem que começar tudo de novo. Eu digo, não, pelo amor de Deus. E na hora que eu estava ali, eu entrei em oração, e o braço pesava, o braço doía, e eu ouvia uma voz que me falou: Jesus teve as suas mãos pregadas no madeiro. Deus me fez lembrar o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Aí eu suportei aqueles 40 minutos com bastante coragem. A partir daí, irmãos, eu estou colocando a minha vida. Às vezes minha esposa diz, para um pouquinho e tal, não dá para parar. Estamos orando porque um trabalho novo lá em Conchas, eu não posso deixar de contar isso para vocês, esse testemunho. Eu tenho orado, Senhor, manda obreiros, manda crentes, manda teu povo. E um dia, num culto, estamos lá, me chamou a atenção uma senhora, uma jovem senhora, que chega com um menino de uns 7 anos, e uma criancinha de colo, uma menininha de 7 meses, mais gorduchinha menina, pesadinha. E na hora da oração, porque quando eu dobro o joelho para orar, eu oro um bocadinho, né? E ela ajoelhou com aquela criança no colo e ela passou uns 40 minutos, 45 minutos com aquela criança e orando, e às vezes botava uma mão para levantar a outra e orar, trocava de mão e orava, misericórdia. Aí depois eu fui falar com ela, veio em umas 2, 3 reuniões, Karine, deve estar ouvindo. E eu disse, irmã, de onde você é? Ela disse, eu sou de Sergipe. Eu digo, e você já mora aqui há tempo? Ela disse, nós estamos chegando agora, nós estamos na casa de uma família amiga aí, eu, meu marido e meus filhos. Eu disse, o que vocês vieram fazer aqui? Ela crente, a irmãzinha Canela de Fogo. Canelinha de fogo. Eu disse, o que você veio fazer de Sergipe? Você saiu para vir para cá com seu marido, os filhos, fazer o quê? Pastor, Deus deu uma inquietação no nosso coração e nós viemos sem saber o que Deus quer de nós. Chegamos aqui, pedimos para Deus mostrar o caminho a tomar, Deus mostrou, apontou a porta dessa igreja. Eu digo, amém, sejam bem-vindos. O marido dela, obreiro, diácono, consagrado, afastado do Evangelho há 5 anos. Já está pegando o pique de novo, está morando junto e tal. E o casal que eles conheciam, trabalharam juntos, é a Suzane e o Daniel. O Daniel, também diácono consagrado, desviado do Evangelho também, afastado, parado. Mas agora não estão mais parados não, já estão trabalhando, glória a Deus. Vocês orem pela Karine, pela Suzane, Daniel, Karine, Jairo, Samuel, que é um menininho. O Samuel é uma coisa interessante, pastor, ele tem uns 7 anos de idade, ele é um açougue, ele vai para lá, para cá, tal. Na igreja, este menino senta, e eu nunca vi uma criança, ele participa de tudo, ele fica sentadinho, ele não anda, não vai no banheiro, não bebe água, não vai nada, ele fica sentadinho. É impressionante de ver. Eu sei que nesta manhã eu estou falando tudo isso para você e eu te pergunto, como está a tua vida espiritual? Tudo isso que eu disse para você serve para alguma coisa? Serve de parâmetro, serve de exemplo, diz alguma coisa para você? E talvez alguém diga assim, pastor, eu estou fazendo o melhor. Mas em nome de Jesus Cristo, eu vou te dizer nesta manhã, nós não estamos fazendo o melhor. Nós não estamos fazendo o melhor, nós podemos fazer muito mais do que estamos fazendo.
Deus é prioridade na nossa vida. Não, Deus não tem sido prioridade na nossa vida. Em nome de Jesus, o Espírito Santo diz para você nesta manhã que muitas vezes Deus não tem sido prioridade na nossa vida. Não é na sua, é na minha. Alguém diria, eu conheço Deus. Não, nós não conhecemos Deus. Nós não conhecemos o Senhor. E a mensagem que eu queria deixar para vocês, na palavra de Deus, está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 23, principalmente, quando o apóstolo Paulo ele foi para Atenas, e ali um povo muito supersticioso, muito religioso, ele começou a fazer uma avaliação daquela cidade. Ele foi ao Areópago, que era uma espécie de um tribunal, de uma corte suprema, onde se reuniam ali religiosos, autoridades, e ele viu diversos altares dedicados a vários deuses, o apóstolo Paulo, e viu que num local estava escrito, esse altar não tinha imagem nenhuma, é dedicado ao Deus desconhecido. E ele disse, esse Deus que vós adorais sem conhecer, é esse Deus que eu vos anuncio. E eu quero dizer uma coisa para você, se o apóstolo Paulo vivesse nos dias de hoje e passasse por muitas igrejas evangélicas, ele diria, esse Deus que vós adorais sem conhecer, é esse Deus que eu vos anuncio, porque nós não conhecemos, nós não temos feito melhor, nós não temos buscado, nós temos nos limitado, e Deus quer se revelar a você. Deus quer consertar, Deus quer alinhar e balancear. Por isso que já são 12:05, e eu não quero fazer... Cadê o irmão tecladista? Ele está por aí, o irmão do teclado? Paz do Senhor, meu irmão. Você conhece hinos antigos? Tem um hino antigo, não é muito conhecido não, que diz, ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu queria fazer um apelo e um convite. Pode continuar tocando, irmão. Eu não quero chamar você para ser curado do estômago, nem do seu joelho, nem da sua coluna, nem dos nervos. Eu quero convidar os que nesta manhã, através dessa palavra, disse a minha vida, eu percebo que tem um tremidinho na direção, precisa ser alinhada e balanceada. Pequenos detalhes, coisas que precisam ser corrigidas. Se o Espírito Santo te tocou, falou o teu coração, saia do teu lugar, venha aqui na frente, dobre os seus joelhos, vamos alinhar nossa vida com Deus. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em
Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Senhor, eu me ajoelho diante de Ti também, Senhor, juntamente com o Teu povo que nesta manhã recebeu no seu coração a mensagem do Teu Espírito. Quantas pequenas coisas precisam ser mudadas, modificadas, ajustadas, alinhadas. Oh Deus, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito, Senhor, eu rogo por cada uma dessas vidas, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja fazendo uma obra de ajuste, de conserto, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs. Todos nós precisamos ser alinhados, ajustados, corrigidos diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que cada uma que aqui está nesta hora, Senhor, buscando a Tua presença, falando contigo, ajusta, conserta, Senhor, alinha, para que nós sejamos como Tu queres que nós sejamos, Senhor. Não aquilo que nós achamos, mas aquilo que Tu sabes que é o correto para a nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro por essas pessoas, Senhor, imponho as minhas mãos, pedindo a Ti, Senhor, o poder do Teu Espírito. Esses jovens que vêm buscar a Tua presença, querem correção, querem alinhamento, querem conserto, querem ajuste da Tua presença e do Teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça e misericórdia, Senhor. Quantas vidas que estão diante de Ti, conversando contigo, são problemas, são desafios, são lutas, que só o Senhor pode consertar, ajustar, corrigir, Senhor. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Fortalecimento espiritual, Senhor, pelo poder do Teu Espírito. Senhor, em Teu nome, por amor do Teu nome, corrige, conserta. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantas vidas, cada uma tem uma história, cada um tem sua luta, seu problema, seu desafio. Senhor, em nome de Jesus, quantas coisas estão diante de Ti nesta hora. Senhor, pelo poder do Teu Espírito, abençoa, abençoa a humilhação dos Teus servos, a nossa humilhação diante de Ti, Senhor. A Tua palavra diz que os que se humilham serão exaltados. Abençoa a minha pastora, Senhor. Abençoa o meu pastor querido, esse casal. Abençoa, Senhor. Recompensa em nome de Jesus. Foi na cruz, foi na cruz. Levante. Meus pecados castigados em Jesus. Aleluia, aleluia. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Põe as duas mãos sobre o teu coração. Diga assim bem alto: meu Deus, e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero que a minha vida, pelo poder do Teu Espírito, seja consertada, seja ajustada, seja corrigida, de acordo com a Tua vontade, e aquilo que não Te agrada, Senhor. Fala comigo, Senhor. Ajuda-me. Nós Te amamos. Nós queremos ser como Tu queres que sejamos. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus.